Olá, queridas, boa tarde. Estamos nós cá outra vez reunidas para mais uma aula da nossa comunidade com muita alegria. E eu quero receber você que está chegando na nossa comunidade, que não participava, mas que é nova aqui conosco, que quer aproveitar, aprofundar também os seus conhecimentos, para que juntas nós possamos trilhar esse caminho concreto e longo de um autoconhecimento profundo, para que então nós possamos, de algum modo, responder perante a vida de modo responsável, maduro, coerente e assim sucessivamente. Então, minhas caras, sejam todas muitíssimo bem-vindas. Com muita alegria que eu recebo cada uma de vocês aqui. Espero que façam aí então um bom uso de todo o conteúdo e todas as quintas-feiras, claro. Estamos aqui então colocando aulas novas para que nós possamos ir então aprimorando todo o nosso conhecimento, graças a Deus, não é? E hoje então nós temos aqui um novo tema, uma nova aula, um novo assunto para que nós possamos então refletir, trabalhar, pensar com muita coerência, com muita razão e sobretudo com muita verdade, não é? Afinal de contas, a reflexão de nada vale se nós não a pensarmos com muita verdade, né? É preciso por algum momento que nós arranquemos então todas as máscaras e que nós possamos refletir na verdade daquilo que somos, né? Se somos pessoas tendenciosas e muito tendenciosas à maldade, isso é algo em que nós precisamos então corrigir em nós. Se somos então pessoas extremamente tendenciosas a um sentimentalismo, também nós precisamos corrigir essa deficiência em nós, de modo que a cada dia nós possamos ir aprimorando a nossa personalidade, a nossa humanidade e, sobretudo, crescendo em maturidade e também em graça. E aproveitando já esse gancho, esse breve aí preâmbulo, antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês hoje sobre a questão da piedade individual, da piedade pessoal. Algo que nós devemos e precisamos cultivar na nossa vida. Veja, não há conhecimento humano sem uma vida interior verdadeira, real e sincera. E por quê? Porque quando nós verdadeiramente não abastecemos o nosso interior daquilo que sim, que nutre a verdade, é como se cada vez mais nós estivéssemos distantes da luz. Como é que acontece? Veja, quanto mais próximo da luz eu me encontro, mais claridade, maior a minha visibilidade. Logo, eu consigo ver com mais clareza aquilo que então eu procuro. Eu consigo me achar em determinado local. Eu consigo me compreender, não é mesmo? Ao passo que quanto mais distante da luz eu vou caminhando, quanto mais longe da luz eu me encontro, o que acontece? Mais na escuridão eu me coloco. E quanto mais na escuridão eu me coloco, o que isso acontece em nós? Acontece que menos eu vejo, menos clareza eu tenho. Então fica infinitamente mais fácil com que eu tropece nas dificuldades, com que eu tropece nas faltas, nas falhas de caráter, com que eu tropece nos vícios e em tantas outras coisas. E qual é então essa luz? Qual é então esta chama que ilumina a verdade do nosso interior e que faz de nós sermos mulheres profundas, né? A chama da verdade, a chama que eleva o nosso coração, a chama que nos faz possibilitados de sermos ali então pessoas transcendentes, capazes de superar as nossas dificuldades, capazes de superar aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, aquilo que de algum modo dificulta os meus passos. E o autor coloca assim: o brilho de uma lâmpada prende-se não aos efeitos que traz, mas à intensidade da chama que a alimenta. Vejam, o brilho de uma lâmpada
prende-se não aos efeitos que traz, mas à intensidade da chama que a alimenta. E assim precisa ser conosco. O nosso brilho interior, ele só vai ser capaz de resplandecer o outro, de também trazer essa claridade para o outro, para aqueles que caminham conosco, à medida em que eu for então deixando com que esta chama se intensifique cada vez mais. E como é que eu posso fazer isso se eu não tenho uma busca real e sincera? Como é que eu posso buscar então intensidade se eu não tenho uma real conduta, uma busca coerente, concreta, sincera, né? De um tempo reservado para isso, para estar com Deus, não é? Eu acredito aqui que todas nós já devamos ter conhecido pessoas desse tipo. Então você vai, aparentemente você olha a pessoa e dá ali uma nota meio irrelevante, né? Aparentemente ok, tá tudo bem. Mas quando você senta para conversar com aquela pessoa, quando você se coloca diante daquela pessoa e você se permite ouvi-la, você compreende ali uma profundidade extrema. Uma pessoa que não gasta tempo falando de coisas insignificantes, de coisas supérfluas, mas uma pessoa que tem ali uma maturidade, uma profundidade, uma experiência de vida. E isso é muito bom, porque normalmente quando nós nos assentamos com pessoas desse tipo, nós sempre nos levantamos daquela conversa pessoas melhores. E por quê? Porque aquela luz que ilumina aquela pessoa é capaz de transpor todas as minhas dificuldades e iluminar a mim também. E assim nós devemos ser. E assim nós precisamos ser. Ao passo que existem também aquelas pessoas que você senta para conversar, vou aqui, traduzir num ditado popular. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não é assim? Tá cheio. Acho até que eu já falei isso para vocês aqui. Que é o quê? Aquela pessoa que quando você olha por fora, ela é belíssima. Ela chega a trazer um brilho aos olhos, né? De tão bela que é. Mas quando você senta para trocar meia dúzia de palavras, você põe a mão na cabeça e pensa, meu Senhor e meu Deus, que decepção, né? Quanta bobeira numa boca só. Quanta futilidade, quanta besteira, quanta frieza, não é mesmo? E parece que nós então saímos daquela conversa mais vazias do que entramos. Porque perdemos ali um tempo oportuno no qual nós poderíamos estar então empenhando o nosso crescimento pessoal. Não é mesmo? Mas por que destes dois exemplos? Para que nós possamos compreender que tipo de pessoa nós estamos sendo. Né? Quando eu estou diante de alguém, eu estou para o crescimento desta pessoa ou eu estou para o esvaziamento desta pessoa? Porque isso pode acontecer. Não é mesmo? Isso pode acontecer. Então, esta piedade pessoal é algo que precisa ser buscado, compreendido, vivido no interior do nosso coração. E tem mais, é no silêncio do nosso interior. O teu marido não precisa saber, os teus filhos não precisam saber. E por quê? Porque naturalmente, à medida em que a tua busca aumenta, o teu exemplo, os teus afetos, o teu modo de cuidar da casa, o teu modo de cuidar dos teus filhos, tudo muda. Então, ainda que você não veja ou ainda que você não saiba, você experimenta aquela transformação. E isso é brilhante. Brilhante, isto é fantástico em nossas vidas. E por quê? Porque nos impulsiona, nos lança para frente, sabe? Nos joga, remete-nos assim a uma realidade infinitamente maior àquilo que nós estamos então acostumados. Afinal de contas, eu só consigo dar o máximo de mim ao outro quando eu então verdadeiramente consigo alimentar a mim mesma.
E como é que essa busca acontece? Como é que eu posso nutrir de algum modo essa busca dentro de mim? Essa busca real, essa busca sincera, esse crescimento, não é mesmo? Como é que eu posso então fazer isso? Primeiro ponto, pela vida de oração, né? Na simplicidade do teu dia, diante dos teus afazeres, né? Diante da tua loucura ali, né? De inúmeras coisas, e trabalho, e casa, e filho, e isso e aquilo. Busque ali naquele teu meio, cavoque, cave um tempinho para estar na presença de Deus, um tempinho para ouvir aquilo que Ele tem para dizer e não para ficar falando e falando, né? Mas para de repente se colocar na condição de ouvinte, daquela que precisa ouvir, ouvir e ouvir. Um segundo ponto, alimente-se de leituras que vão de algum modo agregar algo à tua vida. Alimente-se de leituras que vão de algum modo lhe trazer este conhecimento para ser alguém melhor, né? Para de algum modo se apresentar perante a vida enquanto uma pessoa melhor. Alimente-se de coisas que verdadeiramente poderão então modificar a tua vida. Percebe? Então, quanto mais tempo nós desprendemos com leituras fúteis, com coisas banais, com redes sociais e com tantas outras coisas, mais tempo nós perdemos de crescer em maturidade e graça. E por quê? Porque ninguém aprende por osmose. Para que nós possamos então aprender e compreender, é preciso que nós empenhemos ali um sacrifício, ainda que seja ali um sacrifício moderado, mas é um sacrifício. E por quê? Porque não são todos os dias que você está apta para ler, às vezes o cansaço bate, às vezes você começa a ler cochila, não é? Tem dias em que o cansaço é grande, né? Tem dias em que nós nos sentimos assim como que transfiguradas pelo cansaço, o que é natural, porque isso é inerente à nossa vida, né? Nós mulheres fomos feitas para o outro, para nos doar, para nos dar, para presentear ao outro com aquilo que somos e com aquilo que temos. Mas eu só posso ser presente na vida do outro quando eu realmente sou algo desejável. E quando eu digo algo desejável, eu não digo do ponto de vista humano, biológico, mas eu digo do ponto de vista espiritual, interior. Aquela pessoa que todos desejam estar perto, conversar, trocar meia dúzia de palavras, porque sabe que de algum modo vai agregar algo na tua vida, vai acrescentar algo na tua história, vai acrescentar algo na tua vivência. Compreende? Então, minhas caras, não é possível viver uma vida de autoconhecimento profundo se antes de tudo nós não buscarmos ali uma vida interior sincera, real, concreta, né? E volto a dizer, por quê? Porque então nós vamos nos tornar como uma lâmpada apagada. E como eu dizia lá no início, uma lâmpada apagada não se vê nada, né? Tá tudo no escuro. Então eu preciso desta claridade que a verdade proporciona de dentro para fora, a fim de que eu possa me examinar com toda a verdade do meu coração e compreender em mim aquilo que tem enquanto, eu diria, precisando de alguns reparos e aquilo que já vai muito bem, mas que se de repente eu der uma apertada, ainda consigo fazer com que esteja melhor. Compreende? Então, esta questão da piedade pessoal, ela é fundamental. Porém, existe um ponto que nós não podemos esquecer, que são as grandes variações na nossa vida, né? Então, haverão momentos na nossa vida em que nós estaremos assim muitíssimo bem, conseguindo os nossos momentos de oração, nos alimentando de boas leituras, de boas palavras, de boas companhias, enfim, de uma série de coisas. Mas haverão momentos na nossa vida em que nós não conseguiremos caminhar,
em que parece que nós patinamos e não saímos do lugar. O que nós devemos então fazer? E o que o autoconhecimento nos proporciona nessas horas? Veja, entre o muito bem e entre o muito ruim, existe um espaço de tempo. E entre esse espaço de tempo, existe ali uma oscilação. E são exatamente estas oscilações que fazem com que ora nós estejamos na crista da onda e ora faz com que nós estejamos então submersos no mar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso como que minimizar cada vez mais essas oscilações, diminuir cada vez mais esses percursos, diminuir cada vez mais essas pequenas desordens que surgem dentro de nós e que são capazes de descarrilhar todo um trem, né? São pequenas desordens que surgem e que são capazes de destruir toda a nossa vida num tempo muito curto, num espaço muito curto de tempo, não é mesmo? E como é que eu vou, de algum modo, diminuir essas, então, oscilações? Me conhecendo, né? Então, num primeiro momento, vou dizer aqui daquilo que é o costumeiro, tá bom? E então, cada uma de vocês, à medida que ouve, vão então tentando trazer e se analisar. Você vem de uma vida espiritual belíssima, profundíssima, riquíssima, de grandes progressos. Excelente, maravilha, muito bom. E ali você percebe que por alguns instantes, até mesmo pelo fato de estar bem, você começa a se dar a liberdade de então dar pequenas pausas ao longo do dia e de repente gastar um pouco mais de tempo com aquilo que até então você não estava fazendo. Então, sei lá, um exemplo, eu vou começar então a gastar um pouco mais de tempo com as redes sociais e ali eu vou me detendo, até o passo que eu estou tão submersa naquela realidade que tudo aquilo que eu havia experimentado cai no meu esquecimento. E então todas as coisas que vão acontecendo ao meu redor vão como que me afligindo, compreende? Então todas as coisas que acontecem ao meu redor me afligem, me preocupam, geram em mim uma preocupação profunda. E por quê? Exatamente por conta disso. Porque eu começo a deixar de lado aquilo que é essencial. E eu começo a me preocupar com aquilo que é futilidade. Então eu me preocupo com a vida do fulano de tal, que é famoso, eu me preocupo com a guerra não sei na onde, eu me preocupo com a situação não sei da onde, eu me preocupo com político X, com político Y, eu me preocupo com o problema do vizinho, eu me preocupo com a vida, eu me preocupo com tudo. E tudo ganha dentro de mim uma grandeza, um aspecto tão grande que aquilo vai como que me consumindo. E no meio de tantas aflições, a última coisa que eu vou me lembrar é de ter vida interior. E por quê? Porque ainda que por fora exista um grande barulho, ainda que por fora exista um grande silêncio, por dentro existe um grande barulho. E é exatamente este barulho que vai então como que nos ensurdecendo. Esse barulho vai atrapalhando, vai como que nos consumindo, não nos deixa nos ater na realidade, nos tira da vivência real e nos lança numa preocupação desordenada daquilo que não depende de nós, daquilo que não depende de mim e daquilo que não depende de você. E aí está o grande problema do enfraquecimento, do esmorecimento da vida espiritual. É quando nós vamos nos envolvendo demasiadamente com aquilo que não é nosso, com aquilo que nós não podemos resolver. Como é que eu posso resolver a situação política do meu país? Eu, Maria Elisa, quem sou eu? Ninguém. E como é que eu posso resolver?
Bom, além de tentando conscientizar muitas pessoas, rezando. É só o que me cabe. Eu não posso ir lá subir na tribuna e gritar e falar. Não, gente, não tem cabimento. Diante de um problema, de um casamento, de um casal de amigos, de qualquer coisa, como é que eu posso resolver? Eu vou lá e vou descer um cacete na cabeça dos dois e falar, olha, para. Claro que não. Já dizia o ditado antigo, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não era assim? Exatamente. Então nós precisamos ir encontrando o nosso lugar. E encontrando o nosso lugar, entender e perceber que a prioridade da minha vida é o quê? A minha vida de intimidade. A minha vida interior. Percebe? E quanto mais eu vou me atendo a esta piedade pessoal, mais eu vou crescendo em graça, em maturidade, em autoconhecimento, em, eu diria, uma pessoa plena, uma pessoa pacífica, uma pessoa que não se desespera diante dos acontecimentos, mas que ao contrário tem cautela, tem calma, pensa, reflete, observa com tranquilidade, porque reconhece aquilo que é capaz de fazer. Compreende, minhas caras? E o que vem acontecendo com a nossa sociedade hoje? Uma ausência da vida interior, uma ausência da piedade pessoal. Nós não temos mais isso na nossa humanidade. Não existe, são raríssimos, né? Hoje eu diria que é a grande minoria que tem esta realidade. E por quê? Porque as pessoas estão sempre preocupadas com o corpo, com a beleza, com o carro do ano, com o fulano de tal, com isso, com aquilo, com o cargo, com o trabalho, com o salário, e se esquecem daquilo que é o mais importante. E aí vale a pena lembrar que nós já falamos disso aqui também inúmeras vezes. Todos nós, independentes da sua cor, da sua raça, do seu credo, todos nós fomos criados para um fim último. E lá nós haveremos de chegar. Bem ou mal, depende de mim e depende de você. Mas nós haveremos de chegar a esse fim último. E porque haveremos de chegar a esse fim último, nós precisamos então compreender que a seriedade com a qual eu conduzo a minha existência vai dizer lá no fim se realmente houve uma vitória ou se realmente houve uma condenação. E isso, minhas caras, é muito sério. E por quê? Porque a nós foi dadas uma única vida. Uma única vida. Nós não temos ali a possibilidade de pensar duas vezes, de se não deu certo agora eu tento de novo. Não tem. Essa possibilidade não existe. A possibilidade é o aqui e o agora. Então, se até hoje, de algum modo, eu fiz errado, daqui para frente eu quero fazer diferente. Se até agora eu percebi que eu não cresci em nada, que eu não progredi em nada na minha vida de intimidade, na minha vida interior, então agora eu preciso fazer diferente. E agora eu preciso, de algum modo, fazer com que isso progrida. Não é? E como é que eu vou fazer isso? Buscando crescer em graça, em piedade, em vida de intimidade. Como? Escolhendo, né? Escolhendo. Diante de todo o turbilhão da tua casa, diante de todos os teus afazeres, diante de toda a loucura daquilo que você vive no dia a dia, você precisa fazer escolhas e você precisa aprender a lutar as batalhas corretas, não é? Porque às vezes nós empreendemos tempo demais para lutar as batalhas fúteis da vida, né? Aquelas que, direta ou indiretamente, não mudam nada na nossa vida. Nada, absolutamente nada. E é contando com isso que então eu quero hoje trazer para você esta realidade a qual nós estamos inseridas e que muitas de nós têm vivido
meia boca, de qualquer jeito, sem largueza de alma, sem grandeza de coração, mas ao contrário, vivido com, eu diria, com mesquinhez, sabe? Doando aquilo que você tem de menor, doando o pior tempo, doando, né, o resto, doando o resto. E nós não podemos doar o resto. Nós precisamos compreender que a primícia tem dono. E que é esta primícia que faz do meu dia, da minha vida, das minhas escolhas, da educação dos meus filhos, né? Ali do bom êxito do meu matrimônio fecundo. Não é mesmo? Então eu deixo para vocês hoje, né, esta pequena reflexão, para que nós possamos compreender então em quais aflições nós estamos ali nos perdendo. Quais são as aflições, quais são as minhas reais preocupações? Né? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que eu tenho falado? No que eu tenho me prendido? De que modo eu tenho feito a minha vida frutificar? Ou a minha vida tem sido infértil? Ou eu tenho sido dessas pessoas que quando vou embora as pessoas comentam, nossa, que pessoa vazia. Não é mesmo? Não tem consistência, não tem verdade, né? Não tem maturidade. Então, minhas queridas, que nós possamos pensar e refletir. E a partir desta então reflexão que nós possamos compreender de qual lado da moeda eu estou jogando, né? Lembrando que esta piedade nos foi oferecida como dom e graça, gratuitos, né? Não nos é cobrado absolutamente nada. E às vezes eu percebo muito isso, sobretudo nos atendimentos, né? Quando nós ouvimos as pessoas falando e nós vemos isso. E hoje isso não é mais tanto uma preocupação só das mulheres, tá? Eu diria que hoje está meio a meio, se não mais para o lado masculino. Uma preocupação exageradíssima com o corpo, com o físico, com aquilo que está exterior. E nenhuma preocupação com aquilo que é interior, não é? Lembrando que o motor que move o carro nunca está exposto, né? Ele está sempre dentro de toda uma estrutura e ninguém o vê, não é mesmo? Assim também somos nós. O motor que nos move está sempre dentro de nós e nunca fora. Então eu preciso compreender que para alimentar este motor eu preciso vir para onde? Para dentro. Eu preciso ter vida de intimidade. Eu preciso crescer em graça para que então eu dê cada vez mais potência ao meu carro. Potência a isso tudo que Deus me deu. Certo? Então eu fico por aqui, deixo para vocês o meu grande abraço, espero que tenha sido de grande valia esta aula de hoje, não é mesmo? E se Deus quiser, né, profundamente eu acredito que Ele queira, semana que vem nós teremos então mais uma aula e estaremos aqui juntas e reunidas para então conversarmos sobre um outro tema, sobre um outro assunto, e eu queria aqui fazer um convite para você. Se você tem algum assunto pertinente que você gostaria que fosse aqui falado, debatido, conversado, coloca lá na comunidade, tá bom? Coloca lá na comunidade pra gente, que então logo eu trago, para que a gente possa então clarear a nossa mente de algum modo, para que nós possamos crescer em graça e sabedoria, né? Então eu termino para vocês com essa frase bíblica, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. De que vale então nós queremos ganhar a vida inteira se nós perdemos a própria vida, não é? Então, sigamos, força e coragem, vamos adiante, nós não podemos desanimar. Deixo aqui para vocês o meu beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!